E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando agora a respeito dos profetas, né, que estão aí no YouTube, marcando data para um monte de coisa, dizendo que tal ano vai começar tal evento, tal dia vai começar tal coisa, se contar em períodos proféticos de tantos jubileus que se passaram, então é agora que vai começar de fato tal perseguição, tal evento, tal semana de Daniel. Espera um pouquinho aí, segura um pouquinho a tua onda aí. Será que esse tipo de comportamento é novo? Será que esse tipo de comportamento ele é viável dentro das escrituras? Será que Deus ele aprova esse tipo de abordagem bíblica? Eu vou mostrar para você agora como que isso não é novo, isso não é novidade. As pessoas que estudam a Bíblia sempre têm a tendência em querer marcar ou agendar ou querer falar alguma coisa acerca da vinda de Jesus, fugindo das escrituras. Tá? Lembrando a você que nós estamos com as inscrições abertas para o curso de apologética, defesa da fé, e as aulas são liberadas todas as sextas, tá? Você pode fazer a inscrição, tá? E vamos estar estudando comigo, né, sobre seitas e heresias. Então vamos lá. Veja bem, né? Eu dividi aqui por etapas, tá? E essa é uma dessas etapas, ó. Eventos. Em 66 e 70 depois de Cristo, os essênios, uma seita judaica que existiu na Palestina, esperavam que a batalha que tiveram com os romanos nestes anos fosse a batalha final da humanidade. Então, aqui nós estamos numa guerra, então essa guerra realmente é a final, é a final. Essa guerra é a guerra final. Né? Não aconteceu nada. 1346, 1351. A peste negra foi interpretada como um sinal do fim dos tempos. Você tem que entender que nesta época não havia as Américas na mente deles. Então, o que era o mundo? Ásia, África e Europa. E você pega um continente inteiro, e um terço do continente morre. Com certeza alguém chegou ali e falou: olha, gente, isso aqui é um dos cavaleiros ali, o cavaleiro da peste, da praga, da doença, da morte, tudo. Tá? Com certeza alguém chegou e interpretou dessa forma. Qualquer evento que extrapole um pouco, as pessoas sempre vão atribuir, como atribuíram o do Covid, a um cavaleiro também. Sempre vão atribuir, né, a alguma coisa ao cavaleiro, a alguma coisa do Apocalipse. Quando Jesus foi bem claro, olha, haverá guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos, mas ainda não é o fim, não vos assustei. Nego pega o que é princípio das dores e joga para a última semana Daniel. É impressionante a capacidade que esses teólogos têm. Ó, 1648, o Rabino Shabtai Tzvi esperava a vinda do Messias para este ano. Depois que errou, mudou a data para 1666. Que bonito, né? 1666 é uma data perfeita para poder colocar o fim dos tempos. Aí, em 1666, como o 666 é tido como o número da besta, os europeus temiam que o ano fosse o ano do Apocalipse. O medo aumentou depois do grande incêndio de Londres, que foi encarado como sinal da ira de Deus. Eu vou fazendo a leitura de tudo, e aí você vai vendo se essas mesmas coisas não acontecem, esses mesmos alardes, sensacionalismos, falsos profetas, o tempo inteiro usam desses eventos para querer dizer que Jesus está voltando. Em 1806, na cidade de Leeds, uma galinha começou a colocar ovos com a inscrição Cristo está chegando. Depois descobriram que tudo não passava de uma farsa. A mensagem era escrita à tinta pelo dono do animal, que colocava os ovos de volta na galinha. Então você veja o nível, né, do desespero das pessoas em querer mostrar que Jesus está voltando. Em 1914, a Testemunha de Jeová esperava pelo fim do mundo. Em 1914, desde sua fundação. Em 1870, os seguidores pregam que o juízo final chegará em breve desde então. Por que aconteceu?
Eles marcaram lá a data para a vinda de Jesus para 1914. Jesus não veio. Eles disseram, está lá escrito lá no livro deles, nas revistinhas deles, que esse seria um ano de virada para a paz, porque o reino milenar é um reino de paz. Eles diziam que em 1914 seria instaurado um período de paz na Terra. Só que, para azar deles, estourou a Primeira Guerra Mundial. Aí que eles falaram, não, Jesus voltou. Só que voltou diferente. Jesus voltou espiritualmente. Veja que engraçadinho, né? Bom, 10 de setembro de 2009, o início das atividades do grande colisor de Hadrons gerou desconfiança entre pessoas que acreditaram que a colisão de partículas poderia criar um buraco negro que acabaria com a Terra. Eu me lembro muito bem dessas matérias. Saiu no History Channel, Discovery Channel, né? Todo mundo falando que é um novo buraco negro, que o homem iria criar um buraco negro, que a partir, está lá na Europa, né? Isso daí. E a partir dessa colisão de partículas, né? O mundo iria se auto-engolir, né? Bom, seitas, crimes e suicídio coletivo inspirados pelo fim do mundo. 21 de dezembro de 1954. A Irmandade dos Sete Raios avisava que o mundo seria destruído por uma enchente nesta data. Em 1969, Charles Manson previu uma guerra racial apocalíptica em 1969 e ordenou 2 assassinatos, inclusive o da atriz Sharon Tate, esposa do diretor de cinema Roman Polanski, para desencadeá-la. Ou seja, né, eu estou profetizando que vai ter uma guerra racial. Ah, não está acontecendo guerra racial, então peraí, deixa eu dar uma mãozinha para começar a guerra racial. Eu vou começar a guerra racial matando o outro. Está preso até hoje, né? 23 de abril de 1990, a profetisa Elizabeth Clare disse que uma guerra nuclear começaria neste dia e refugiou-se com seus seguidores com estoque de suprimentos e armas. Isso não acontece hoje, né? Pessoas dizendo que tal ano vai começar a guerra nuclear. Não, desse ano não passa, 2023 não passa. Falaram isso em 2021, 2022, não, 2023 não passa, né? Vai chegar 2022, não, 2024 não passa, é impossível passar. 28 de outubro de 1992, o pastor Lim Jae-rin, da igreja Tami, da Coreia do Sul, marcou o dia do arrebatamento para esta data. As autoridades sul-coreanas evitaram o suicídio coletivo de milhares de seguidores que esperavam o fenômeno, mas 4 pessoas tiraram suas próprias vidas nos dias anteriores. Você veja o nível do fanatismo. 26 de março de 1997, Marshall Arthur White, líder da seita Heaven Gates, disse que uma nave espacial viajava através do cometa Halley-Bopp e que a NASA ocultava este fenômeno do grande público. Né? Não, a NASA está escondendo, né? Mas vai morrer um monte de gente nesse dia aqui. O suicídio aparecia como uma forma de evacuar a Terra, para que as almas dos seguidores pudessem embarcar na nave e conhecer outro nível da existência humana. O líder e seus 38 seguidores se mataram. Em 79, agora fenômenos naturais, né? Ou seja, qualquer coisa que está acontecendo, igual esses últimos 2 ou 3 terremotos que aconteceram em alguns países, né? O pessoal está sempre atribuindo a vida de Jesus. Olha só, em 79, o filósofo romano Seneca previu que a Terra iria se transformar em cinzas. Tudo o que vemos e admiramos hoje vai queimar no fogo universal, que inaugura um mundo justo, novo e feliz. Aí veio a erupção do vulcão Vesúvio, que soterrou Pompeia e levou muitos romanos a acreditarem que era o começo do fim. O cara falou uma coisa, né? E aí acontece logo em seguida a erupção do vulcão, pronto, né? O cara tá, Seneca, além de filósofo, é profeta. 1186 depois de Cristo, João de Toledo previu o fim a partir de um alinhamento de vários planetas. Isso aí acontece hoje também, alinhamento disso, alinhamento daquilo, alinhamento de profecia, alinhamento de data de profecia, a gente vai chegar mais na frente. 1º de fevereiro de 1524, o fim do mundo começaria a partir de uma enchente em Londres. No dia, nem choveu. 20 de fevereiro de 1524, olha aí, ó, aí um pouquinho, no mesmo mês, ó, e no mesmo ano, um alinhamento dos planetas em peixes foi interpretado pelo astrólogo Johannes Stoffler como o fim dos tempos. Você vê aí que os caras não param, né? Os caras não param. 5 de abril de 1719, o matemático Jacob Bernoulli previu que um cometa se chocaria contra a Terra nesse dia.
1780, moradores da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, pregaram o fim do mundo quando uma tempestade de neve escura caiu na região. O fenômeno ocorreu por causa da fumaça das queimadas das florestas, neblina e tempo encoberto. Você veja, por exemplo, vários fenômenos na natureza acontecendo simultaneamente e as pessoas sempre recorrem ao apocalipse, dizendo que agora agora vai, né? As gerações passam e os novos não veem o que os antigos viram e acham que o que está acontecendo é o apocalipse, quando, na verdade, sempre acontecem esses tipos de fenômenos. Em 1805, o ministro presbiteriano da Igreja Presbiteriana, Christopher Love, previu a destruição da Terra depois de um terremoto, seguido por uma era de paz, onde Deus seria conhecido por todos. Né? Bom, se for aquele terremoto que está em Apocalipse, né, lá da sétima trombeta, tudo bem. Mas não é o caso do presbiteriano Christopher Love. Né? 1910. Em 1881, o astrônomo Camille Flammarion descobriu que as caudas dos cometas incluem um gás mortal, chamado cianogênio. E aí, a passagem do cometa Halley, em 1910, virou verdadeiro motivo de pânico coletivo. O medo era que a humanidade fosse intoxicada pelo gás mortal que vinha na cauda do cometa. O cara descobriu que tem cianogênio, né, no cometa Halley, em 1871. O cometa Halley sempre passou. Mas quem descobriu isso, aí em 1910, o pessoal achou que agora, porque descobriu, o cometa ficou com raivinha e vai intoxicar todo mundo. Né? 29 de abril de 1988. De novo, o cometa Halley, desta vez, Leland Jensen, previu que ele seria puxado para a órbita da Terra nessa data, causando grande destruição. Quem deve ter acreditado deve ter colocado lá, né, a trombeta que vai deixar, que vai ser lançado sobre a Terra uma grande pedra e por aí vai. Sempre igual das duas torres gêmeas, né? Pegaram lá os textos de Sofonias, onde diz que eu destruirei as torres. Caraca, Deus destruirá as torres. Tá vendo? As torres altas. Então, as torres altas são o World Trade Center, que vai ser destruído. Olha, a profecia se cumpriu em Sofonias. 5 de maio de 2000, Richard Nonn previu que um alinhamento dos planetas, sempre essa mesma palhaçada no céu, faria com que uma espessa camada de gelo congelasse todo o planeta. Interessante, né? Muito interessante. Isso aqui é fenomenal, isso aqui é incrível, ó, datas simbólicas. Aí o pessoal gosta de fazer cabala bíblica, né? E numerologia acerca das datas. Olha só. 389 a.C. Os romanos temiam que a cidade, que era o centro do Império Romano, fosse destruída neste ano, o que representaria o fim da civilização moderna. A queda de Roma aconteceu em 476 depois de Cristo, ou seja, 100 anos depois. E o mundo continua vivo até hoje. 992 e 995, a Sexta-feira Santa coincidiu com a Anunciação do Senhor, o que para muitos cristãos era sinal da vinda do anticristo no prazo de até 3 anos. Então, vamos supor, acontece ali, vamos colocar aqui, o ano 2026, no sexto mês, no dia 6, caiu na Sexta-feira Santa. Caraca, 2026, no sexto mês, no sexto dia, caiu na Sexta-feira Santa, não, caiu na Sexta-feira 13. Caiu na Sexta-feira 13. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. 2026, sexto mês, sexto dia, no sexto dia da semana, ui, 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 é o fim do mundo. É assim que o pessoal age. Eles são guiados assim, desse jeito. Os caras não conseguem ficar em paz, ainda ficam procurando o tempo inteiro essas coisas. 1º de janeiro de 1000, cristãos europeus acreditaram que a virada do milênio traria o fim do mundo. Vocês se lembram, né? Disso daí. Não no 1000, mas no 2000, né? Que tá virada, foi a mesma coisa. A gente vai ler isso daqui a pouquinho, a gente vai ler isso daí também. 1083, o Apocalipse aconteceria no 1000º ano da morte de Jesus Cristo. Ó, depois de 1000 anos. Como é que é fácil arrumar número para tudo, gente? É facinho, 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 né?
O Apocalipse aconteceria no 1000º ano da morte de Jesus Cristo. Esta previsão foi revista. Não, ele é raro, né? Teve uma nova revelação. E muita gente acredita que a volta de Jesus está marcada para 2033, ou seja, 2000 anos depois da morte de Jesus. Tá? E agora, né? Olha o que eu estou arrumando para você, né? Esperar 11 anos para ver se vai cumprir essa profecia ou não, né? Deixar você na expectativa aí. 1284, o Papa Inocêncio III previu que o mundo acabaria no ano que marcava os 666 anos do surgimento do islamismo. Né? Ou seja, o islamismo surgiu em tal ano, né? Então, 666 anos depois, aí é o fim do mundo. Por quê? Porque ele contou a partir do islamismo. Se eu pegar aqui uma data, estamos em 2022, vamos ver aqui, ó. Vou pegar aqui a calculadora, tá? 2022 menos 666. Ano de 1356. Aí, se eu for pegar aqui ano de 1356 e colocar assim, eventos que ocorreram no ano de 1356. Vamos supor que nessa data tenha ocorrido, né, um nascimento de um homem chamado Lúcifer. Exemplo que eu estou dando. Tá vendo aqui, ó? Em 1356 nasceu Lúcifer. 666 anos depois, você não acha que vai surgir o anticristo? Gente, é muita coincidência, gente. É muita coincidência, muita coincidência, muita coincidência. Mas eu posso pegar 666 anos, 666 meses, 666 dias e ver um evento que marcou naquela época e fazer com que esse evento se torne um ponto de partida para uma data que eu quero marcar alguma coisa, tá? Bom, 1555. O teólogo francês calculou que a humanidade já existia há 6.845 anos e que não passaria dos 7.000 anos de existência. É aquilo que eu falei, você vai pegar uma data, vai vai fazer Ih, caramba, fugiu a palavra aqui agora. Mas você vai fazer o quê? Você vai voltar no tempo, né, as datas, e aí você vai fazer um cálculo que bata com a data mais próxima do que você está vivo. Então, se eu acho que em 2023 vai acontecer alguma coisa, o que eu vou pegar? Sei lá, vou pegar jubileu, vou pegar, né, 66 anos atrás, ou 7 milênios atrás, ou 7 séculos atrás, alguma coisa assim, que vá se encaixar com a data que eu quero, tá? Em 1656, alguns cristãos acreditavam no fim do mundo para esta data, já que este é o suposto número de anos entre a criação e o dilúvio, de acordo com a Bíblia. Então, entre a criação do mundo e o dilúvio ocorreram, segundo eles, 1656 anos. Tá? Então, se o fim do mundo ocorreu em 1600, o fim daquele mundo, né? Ocorreu em 1656 anos. Depois da criação, depois da fundação do mundo, então, né, depois da vinda de Jesus, o mundo vai recomeçar no ano de 1656. Viu como é que aparentemente bate a conta? Os números estão para fazer o que quiser com eles. Tá? Em 1658, Cristóvão Colombo concluiu que o mundo foi criado, aí já muda, né? Em 5.343 a.C., e duraria 7.000 anos. Logo, ele terminaria em 1658. Só que ele não contou o ano zero. 2000, a virada do milênio, seria o marco do juízo final, e a tecnologia teria relação com isso. Na década de 7, imaginava-se que os computadores poderiam entrar em colapso por não saber identificar a diferença entre as datas 1900 e 2000. Este erro de cálculo levaria ao caos e desencadearia em teorias como apagões e holocaustos nucleares. A previsão ficou conhecida como bug do milênio. Me lembro muito bem. Até falavam na época, né, de 1000 passarás, de 2000 não passarás. E eu tinha 17 anos ali, na virada do ano. Eu me lembro que eu fui
lá na Rua da Feira, no Alcântara. Eu morava no Rio de Janeiro, em São Gonçalo na época, e eu me lembro das pessoas, todo mundo lá na rua, banco cheio, gente sacando dinheiro, comprando comida. Foi um caos ali. Virou o ano, não aconteceu bug nenhum, né? Não aconteceu bulhufas nenhuma. Profecias. Olha aí, ó. 365, o bispo Poitiers anunciou que o mundo acabaria naquele ano. 500, Hipólito de Roma e Sexto Júlio africano previram o fim do mundo para este ano. 799, 806, São Gregório de Tours calculou que o fim do mundo aconteceria entre 799 e 806, né? Mais ou menos por aí, vai acabar o mundo, né? 800, depois de ter errado sua primeira previsão, Sexto Júlio africano refaz seus cálculos e cravou o fim do mundo para o ano 800 e errou de novo. Não que ele viveu naquele ano, tá, gente? Mas ele profetizou, porque o cara ia viver 400 anos, pô. Né? Naquele ano que ele viveu, ele profetizou isso daí. 5 de abril de 1534, Jean Matz previu que o apocalipse aconteceria naquele dia e que apenas a cidade de Münster, na Alemanha, seria poupada. 1537, o astrólogo francês previu 4 possíveis datas para o fim do mundo: 1537, ou 1544, ou 1801 e 1814. Errou todas. Em 1600, o mundo acabaria até 1600, acreditava Martinho Lutero. 1814, Joana Stoutecourt, sei lá como é que se lê isso aqui, né? Stoutecourt, né? De 64 anos, anunciou que estava grávida do menino Jesus e que ele nasceria no Natal de 1814. Ela morreu justamente no ano que o bebê era esperado e a autópsia provou que ela não estava grávida. 1843, o fazendeiro William Miller, depois de anos de estudo, concluiu que a destruição do mundo estava prevista na Bíblia e acabaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Ele arrematou vários seguidores que decidiram que a data seria no dia 22 de outubro de 1844. Como o mundo não acabou e vários seguidores se desfizeram de seus bens, surgiu um movimento que ficou conhecido como o Grande Desapontamento. E alguns dos seus ex-seguidores fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Que bonito, né? Como é que foi a história, né, da igreja, né? Ficou muito linda essa história dessa religião, né? Em julho de 1999, interpretações de um dos textos atribuídos a Nostradamus davam conta de que o fim do mundo estava marcado para este mês, o ano de 1999, sétimo mês. Do céu virá um grande rei do terror. 2008, o ministro Ronald Wieland, da Igreja de Deus, disse que centenas de milhões de pessoas morreriam a partir de 2006 e que começaria o pior momento da história humana. Ele previu também que no outono de 2008, os Estados Unidos deixariam de ser uma potência e não existiriam mais. 2011, Harold Camping previu o fim do mundo e uma série de terremotos devastadores a partir de 21 de maio de 2011. Segundo ele, apenas 3% da população mundial iria para o céu. Ao errar a data, ele reviu a data para 21 de outubro do mesmo ano e alegou que o que ocorreu em maio foi um julgamento espiritual que preparava o grande dia. Ou seja, é sempre assim, né? Aí é espiritual as coisas. Já que não acontece literal, aí vira espiritual. Segunda vinda de Cristo e juízo final. Século I. Os primeiros cristãos esperavam a segunda vinda de Cristo na geração seguinte e a sua morte. Sim, por isso o apóstolo Paulo escreve aquela carta dizendo que isso não aconteceria sem que antes viesse a apostasia e se manifestasse o homem do pecado e da perdição. Em 1260, o místico italiano Joaquim de Fiore determinou que o reinado de Cristo, sobre a terra começaria entre 1200 e 1260. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290 e depois para 1335. A sedução dos números, né? Em 1504, o pintor Sandro Botticelli acreditava que o reinado de Cristo sobre a terra começaria até 3 anos e meio depois de 1500, né? Em 1533, o anabatista Melchior Hoffmann
previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo, que começaria em Estrasburgo. O restante da humanidade seria consumida pelo fogo. Ousado, né? 19 de outubro de 1533, o matemático Michael Stifel calculou que o juízo final começaria às 8 horas da manhã de 19 de outubro de 1533. Será que ele espiritualizou também? Em 1892 e 1911, o piramidologista Charles Pianza Smith concluiu, a partir dos estudos das dimensões da pirâmide de Gizé, que Cristo voltaria entre 1892 e 1911. Estou esperando até agora a volta dele. Em 1901, a Igreja Católica Apostólica, fundada em 1831, avisou que Jesus voltaria quando seus 12 fundadores estivessem mortos. O último morreu em 1901. Em 1982, o fundador da Coalizão Cristã, Pat Robertson, informou seus seguidores que o juízo final aconteceria até o final de 1982. Cadê? 2012, o fim do mundo com o calendário maia. Eu me lembro, eu fiz uma aula sobre isso, pena que eu não gravei. Eu fiz numa igreja, né, com slide. Eu tenho até o slide hoje guardado comigo, né? Mas na época eu não tinha esse negócio de gravar as coisas que eu fazia, né? Eu pregava, dava aula, fazia palestra, mas não gravava, né? Se eu soubesse, tinha gravado essa aula, né? O fim do mundo com o calendário maia, que compreende um conjunto de crenças escatológicas, segundo as quais eventos cataclísmicos ou transformadores aconteceriam no dia 21 de dezembro de 2012. Esta data é considerada como o último dia de um ciclo de 5.125 anos do calendário de contagem longa mesoamericano. Saiu até o filme, né, 2012 e tudo mais. E aí? Não deu em nada. Né? Eu fiz essa palestra uma semana antes do dia 21 de dezembro de 2012. Tá? E aí é uma coisa até engraçada. Eu me lembro, acho que eu tinha o Facebook na época, né? Eu fiquei zoando muito no Face naquela época ali, o fim do mundo. E tinha gente que eu conhecia que acreditava nessas teorias aí, né? 2023, aí uma profecia novíssima, ó, novíssima, hein? Nibiru, a partir dessa data, ciganos e outros segmentos do YouTube cristãos, né, evangélicos, acreditam que o planeta X ou um planeta do Apocalipse vai passar mais próximo da Terra, gerando um magnetismo tal que vai trazer vários desastres à Terra, né? Por isso que muitos cristãos acreditam aí. Também, não por causa do Nibiru, né, mas por causa da data 2023, porque faltam 7 anos para 2030, né? Então, 7, última semana Daniel, né? Então, deve ser alguma coisa ali, né? Parecido que venha lembrar. Sempre vão fazer contas assim, e a Bíblia, querendo ou não, vai acabar dando um tipo de respaldo para isso. Tá? Vai acabar dando um respaldo para isso. Por quê? Porque a Bíblia tem número para tudo. Tá? A Bíblia tem número para tudo. Então você vai sempre conseguir um respaldo para isso daí. Sempre vai, tá? Eu quero também aqui, deixa eu pegar aqui um texto muito interessante, muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar desse texto aqui, que é um conselho de Irineu de Leão, tá? É um conselho que ele vai nos dar, certo? Porque o que acontece, gente? A gente, como estudante da palavra, a gente tem aquela mania de querer ficar achando datas para tudo. Eu conheço um camarada, a gente ficou debatendo esses dias no YouTube, né? Porque ele estava dizendo o seguinte, né? Olha aqui, ó. Se você for ver, a última semana de Daniel vai acontecer em tal dia, porque se você for ver na Bíblia, a conta era mais ou menos essa, tá? 3 mais 2 dá 5. Só que se 3 mais 2 dando 5, não bateu 7, que é as últimas semanas de Daniel. Sabe o que ele falou? Com mais 2, com mais 2 da onde? Com mais 2 da onde? Da onde ele tirou esse mais 2? Né? Da onde ele tirou esse mais 2? Porque como a conta não bateu, aí ele puxou mais 2 da cabeça. Com mais 2, não tem que... Da onde tirou esse mais 2?
Não tem que tirar esse mais 2 de lugar nenhum. Se a conta tem que ser feita com os números que tem ali disponível na Bíblia. Se os números disponíveis na Bíblia não fechou a conta, não tem e mais com mais 2, né, dando uma de João sem braço, com mais 2, não com mais 2. Tá maluco? Né? Então tem gente que faz isso. Gosta de ficar pegando números soltos e faz uma concha de retalho e dá para você, você tem que aceitar. Olha o que diz aqui o Irineu de Leão a respeito desse tipo de gente que gosta de ficar datando as coisas. Ó. O nome misterioso do anticristo. Sendo essa a situação, visto que este número se encontra em todos os manuscritos mais antigos e cuidadosos, é atestado pelos que viram João com seus próprios olhos e racionalmente o número do nome da besta, contado à maneira dos gregos. Somando o valor das letras que formam este nome, é de 666, isto é, igual ao número de centenas, dezenas e unidades. O número 6, assim conservado, indica a recapitulação de toda a apostasia perpetrada no princípio, no meio e no fim dos tempos. Não entendo como alguns se puseram enganar, levados por uma opinião particular, a corrigir o número do meio, diminuindo de 50 unidades e deixando somente uma dezena no lugar das 6. Penso que houve o erro do copista, coisa que acontece frequentemente quando os algarismos são escritos por meio de letras, porque é fácil confundir a letra grega, que indica 60 com o iota, que indica o 10. Em seguida, aceitou-se o novo número sem discussão. Por alguns com simplicidade e sem segundas intenções, por outros por ignorância, procurando nomes que indicassem estes números errados. O que agiram com simplicidade e sem malícia, pode-se acreditar que serão perdoados por Deus. Mas todos os que por vanglória apresentaram nomes que contêm esse número errado e afirmarão que o nome que eles imaginaram é o de que deve vir, não se sairão bem, por ter seduzido a si mesmos e os que acreditavam neles. O primeiro prejuízo é o de se afastar da verdade e julgar verdadeiro o que não é. E o segundo é que, se é verdade que se acrescenta ou elimina alguma coisa das Escrituras, sofrerá castigo exemplar e, inevitavelmente, será atingido com agir dessa forma. Corre ainda perigo, e este não leve, os que pensam erroneamente conhecer o nome do anticristo, porque se o que deve vir tem um nome diverso do que eles pensam, facilmente serão seduzidos por ele, pensando não ser aquele de quem se deve guardar. É necessário que estes aprendam a conhecer o verdadeiro número do nome, se não quiserem ser contados entre os falsos profetas. Conhecendo, pois, com certeza o número indicado pelas Escrituras, isto é, 666, devem primeiramente esperar a divisão, do reino entre os 10 reis, e depois eles reinarão pensando em aumentar o seu poder e ampliar o seu reino. Prestar atenção ao homem que, tendo no nome o número indicado, virá improvisamente reivindicar o reino e a aterrorizar estes reis, a fim de saber que ele é realmente a abominação da desolação. É o que diz o apóstolo Paulo. Quando dirão paz e segurança, então cairá sobre eles, improvisa a morte. Jeremias não somente indica a instantaneidade da sua vida, mas também a tribo de onde ele virá. Com essas palavras, vai falar da tribo de Dan. Tá? Bom, olha só, é mais seguro e sem perigo esperar o cumprimento dessa profecia do que se entregar a elucubrações e conjecturas sobre os nomes, porque é possível encontrar quantidade enorme deles que combinam com este número. E o problema continuará o mesmo, pois se há muitos nomes com este número, continuará a valer a pergunta de quem será o nome do que deve vir. Com efeito, não é por falta de nomes que temos o número do nome do anticristo que falamos assim, mas por temor a Deus pelo zelo da verdade. Então, o que Irineu de Leão está nos ensinando a fazer aqui é: pare de ficar procurando combinações para as profecias, para número, para nome, para não sei o quê. Espera a divisão dos 10 reis acontecer. Depois que a divisão dos 10 reis acontecer, aí você foca naquele camarada que está ali, que ele tem o nome 666. Ele tem o número 666. Ele não vai aparecer do nada.
ele vai aparecer depois que você vê a divisão dos 10 reis. Espera primeiro essa profecia acontecer. Se essa profecia não acontecer, nada feito. Nada feito. Tem que esperar a divisão dos 10 reinos. Espera a divisão dos 10 reinos primeiro. Depois que houver a divisão dos 10 reinos, aí sim a gente está vendo o início, né, de uma nova era, de um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova ordem mundial para a iminência deste anticristo e prestar atenção no nome que vai aparecer ali, que vai tentar derrubar 3 reis. Pronto. Agora, ficar pegando a data do jubileu, a data de não sei do quê, não, porque Abraão, não, porque não sei o quê, isso não vai dar em nada. Porque existe uma quantidade enorme de números que combinam um com o outro para esse mesmo fim. Quieto coração, não tenta ser o cara da profecia, o cara que descobriu tudo, o Einstein da Bíblia. Espera as coisas acontecerem. E espera o que Jesus falou. Deixa, não andeis ansiosos por coisa alguma, deixa que cada dia tenha o seu próprio mal. Amém? Senão, você vai acabar entrando aqui na listinha dos falsos profetas, que vai ser incluso ali no PowerPoint. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus.